apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento e pedimos a graça que necessitamos sempre que estamos diante das Escrituras Sagradas. Nenhuma ciência dá conta, Senhor, daquilo que só o Senhor pode fazer através da Tua Santa Palavra. Não é o conhecimento histórico que nos basta para que tenhamos os benefícios da Tua Santa Palavra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus falando em nosso coração. Estamos diante desse texto maravilhoso, imponente, glorioso, conhecidíssimo, Senhor, que relata acontecimentos que são pilares da fé cristã do Teu povo. Mas, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos fale nele e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o que fala, o que ouve, através dessa palavra eterna, gloriosa, poderosa, que tem gerado vida no meio de um mundo soterrado pelo pecado, pelo esquecimento do Criador. Então, que mais uma vez, ó Deus, a gente experimente essa graça em nosso coração, em nossa vida. É o que eu te peço para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, hoje talvez eu não esteja aqui no ritmo habitual, porque eu estou tentando controlar uma tosse e, por conta da cirurgia, eu não devo tossir. Olha que exigência terrível, né? Como que pede alguém para não tossir, né? Então, eu preciso aqui mantendo o ar e tudo mais, então eu não vou estar no meu ritmo habitual, não é? E então, se eu tossir também, peço aos irmãos que me perdoem, ok? Pois bem, amados, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele relata acontecimentos que se deram com alguns discípulos de Jesus Cristo em um dia maravilhosamente especial para o cristianismo, para o mundo e para o universo, de um modo geral, e foi o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, queridos? Obrigado, meu irmão. Então, está aqui um relato desses acontecimentos tão maravilhosos e que impactaram a vida de alguns discípulos, desses discípulos, né? E foi um dia, eu repito, maravilhosamente especial para o cristianismo, para o mundo, de um modo geral, e para todo o universo, que é a ressurreição, o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, os impactantes acontecimentos daqueles dias desencadearam reações no coração daqueles homens e mulheres que, de um modo geral, são reações muito humanas. A que eu me refiro? São reações de uma humanidade que vive debaixo do sol, no mundo quebrado, no mundo que se quebrou por conta do pecado e do consequente afastamento do seu Criador, de Deus,
E o ser humano, a duras penas, ele aprendeu, ou ele se adaptou, ou ele se adequou à realidade deste mundo quebrado e vivendo os resultados do afastamento de Deus, o Criador. E uma realidade da qual não se pode fugir. Então, a humanidade, de um modo geral, a duras penas, aprendeu a lidar com essa realidade, uma realidade da qual não se consegue fugir. E o ser humano, que aprendeu que a realidade às vezes se mostra muito dura, ele aprendeu também que o melhor modo de reagir a essa realidade ou a essa dureza é com os pés no chão. Por mais duro que isso possa ser. Ao longo da sua história, a humanidade foi aprendendo a isso. E o melhor modo de responder à própria realidade, que às vezes se mostra muito dura, é agindo com os pés no chão. E essas mulheres relatadas aqui em Lucas, no capítulo 24, elas viviam com os pés no chão. Elas estavam assumindo a realidade que se descortinava diante delas naqueles dias. Aquelas mulheres reagiam aos fatos, e os fatos daqueles dias eram profundamente impactantes. Mas eram fatos, ok, amados? E assim elas reagiam com os pés no chão. A experiência que elas tiveram junto com os discípulos, de ver a glória de Jesus Cristo se revelando diante dos olhos delas, fora uma experiência indizivelmente gloriosa, ao longo de mais ou menos 3 anos. Uma experiência indizivelmente gloriosa. Mas agora, aquele mesmo Jesus entrou numa condição que desafia a racionalidade de qualquer ser humano. Ele estava morto. Ele estava agora contado entre os mortos. Esse era o fato, e um fato impactante, uma dura realidade. Mas aquelas mulheres eram experientes àquela altura de suas vidas, e elas já tinham aprendido que no mundo a realidade deve ser encarada, enfrentada, ainda que com a alma despedaçada, ainda que com a alma torcida, a realidade é para ser vivida, e à altura da vida delas, elas já tinham aprendido isso, que neste mundo essa realidade tem que ser encarada como ela se dá. E elas fizeram isto, exatamente isto, amados. Elas se portaram diante da realidade com toda a dignidade que lhes sobraram. Elas estavam ali diante daquela dureza, daquele impacto, daquele desafio, com os pés no chão e com toda a dignidade que sobrou diante da avalanche, diante do desafio que elas estavam vivendo. Elas amavam o Senhor, e o seu amor era tão verdadeiro que não importava se os acontecimentos dos últimos dias levaram a uma grande frustração e a um sofrimento que não se pode falar. Elas amavam o Senhor, e nesse sentido não importava que o que elas estavam experimentando ali era algo muito frustrante e um sofrimento muito terrível. Elas amavam o Senhor, e mesmo naquela condição, morto, ele era digno de ser honrado. Aquela impactante decepção da morte de Jesus chegara tarde demais, eu posso dizer assim, porque àquela altura, amados, elas já tinham aprendido que aquele que estava morto era digno de ser honrado em qualquer situação. Por isso que eu digo, essa frustração, esse impacto, chegou tarde demais. Quando chegou, quando aconteceu, elas já tinham aprendido ao longo desses quase 3 anos, mais ou menos 3 anos, que aquele que estava morto
era digno de ser honrado em qualquer situação. Embora elas não tivessem aprendido a adorar um Senhor morto, elas não deixaram de honrá-lo. Elas aprenderam a adorar um Senhor que o tempo todo ia mostrando seu poder sobre todas as coisas, cujas obras iam mostrando que ele de fato era quem dizia ser. Então, elas aprenderam a adorar Deus, poderoso sobre todas as coisas. Elas não aprenderam a adorar um Senhor morto. No entanto, amados, elas não deixaram de honrá-lo. E foram fazer o que deve ser feito com pessoas que nós amamos, mas perdemos. Ou seja, continuar honrando, continuar amando. E lá estavam elas, amados, naquela madrugada. Essa, para mim, é uma das narrativas mais belas das Escrituras. Houve uma tradição no passado da igreja que acreditava-se que o evangelista Lucas, não é, e o escritor de Atos era um pintor, porque ele faz uso das palavras e ele desenha um cenário, um quadro de uma forma tão maravilhosa, impactante. Então houve essa tradição, né, esse pensamento, né, não sabemos o quanto isso se sustenta. A única coisa que a Bíblia diz é que Lucas era um médico. Mas muito importante isso, porque quando a igreja começou a desconfiar, não é possível, ele desenha uns cenários tão maravilhosos, ele poderia ser um pintor, porque quando ele vai realmente usando as suas palavras, você vai imaginando o quadro, você vai tendo acesso àquela cena que ele está descrevendo. Eu acredito muito mais do que acreditar que Lucas tenha sido, além de um médico, um pintor, que ele era um homem inspirado pelo Espírito Santo. E eis aí a força com que ele relata esses acontecimentos reais. Pois bem, amados, então, para dizer que, para mim, essa é uma das narrativas mais belas das Escrituras. A postura daquelas mulheres sempre me deu a impressão de que se tratava de mulheres admiráveis, no sentido humano e no sentido piedoso. É isso que esse texto, esse relato, essa atitude dessas mulheres aqui sempre me deram a impressão. E lá estavam elas com um misto de piedade e coragem naquela madrugada. A madrugada, quando a aurora começa a irromper e começa aquela transição ali da negridão da noite para aquilo que a ciência chama de hora azul, um azulado profundo, e depois vem a hora dourada, e então a seguir os raios do sol vêm e iluminam. Para mim, esse é um dos momentos impressionantes do dia. E naquela madrugada, amados, os primeiros raios de luz iluminaram o rosto e a alma daquelas admiráveis mulheres, despedaçadas, como todos os demais discípulos, arrasadas, mas ali, numa postura admirável. Eu ouso dizer que talvez a postura daquelas mulheres me façam pensar no seguinte, que elas se perguntavam entre si: o que nós temos hoje? Qual é a realidade de hoje? O nosso Senhor está sepultado. Então, vamos honrá-lo. Então, para mim, isso demonstra uma personalidade admirável, um coração admirável dessas mulheres. E elas estavam muito convictas de que estavam fazendo a coisa que deveria ser feita, a coisa certa. Elas se organizaram para aquele evento, não foi uma coisa que se passou pela cabeça. Marcos, relatando o mesmo episódio, ele diz que elas compraram óleos essenciais para prepararem aqueles óleos que elas levaram para honrar o nosso Senhor. Então foi uma coisa planejada, elas estavam muito convictas do que elas estavam fazendo. Então, elas compraram, não é, o que era necessário, os óleos essenciais, prepararam o que elas queriam preparar, os óleos aromáticos, e elas traçaram um plano e levaram em consideração os obstáculos que elas teriam.
Elas não estavam ali aventureiras, amados. Elas sabiam que era uma atitude perigosa. Elas sabiam que existiam limites e desafios, mas ainda assim elas estavam lá. Quando eu digo que elas tinham convicção de que estavam numa atitude perigosa, a que eu estou me referindo? Amados, nós não devemos esquecer que os discípulos estavam impactados naquele dia com os acontecimentos dos últimos dias, e com isso eles tinham muita noção do perigo. O que João, capítulo 20, verso 19, nos diz? Ao cair da tarde daquele dia, desse mesmo dia em que elas estavam lá de madrugada, indo na direção do sepulcro, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Esse era o clima, amados. Esse era o clima. Essa era a tensão. O Senhor deles tinha sido preso, julgado, condenado e morto. Estava sepultado. Então havia uma noção do perigo, um clima de perigo no ar. E essas mulheres sabiam disso, amados. Por isso que eu digo que sempre me deu a impressão de que se tratava de mulheres admiráveis, do ponto de vista humano e do ponto de vista piedoso. Ainda assim, elas estavam lá, correndo esse perigo, indo para honrar o seu Senhor. E os desafios? Voltando a Marcos, que relata também o mesmo episódio, no capítulo 16, verso 3, ele dá aqui uma palha de qual era o assunto que elas iam conversando enquanto iam para o túmulo de Jesus. Diz assim, o texto lá em Marcos, capítulo 16, verso 3, diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, amados, eu disse que elas não se aventuraram, elas planejaram, elas sabiam quais eram os perigos, quais eram os desafios, ainda assim elas estavam lá. E um dos desafios era a pedra que era pesada. E elas perguntaram, a essa altura, a essa hora da manhã, quem que vai remover a pedra? Ao chegarem lá, amados, aquelas mulheres se surpreenderam, porque essa questão que as preocupava enquanto iam pelo caminho, de um modo misterioso, tinha sido resolvido. A pedra tinha sido removida. Mas ao chegarem lá, essa era a pergunta da caminhada: quem vai remover a pedra? Chegando lá, o que elas encontram? A pedra removida. Lucas 24, 1 e 2 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. E Marcos dá aqui a indicação que essa era uma preocupação delas no caminho. Quem vai remover a pedra? Era tudo o que elas precisavam, ter a pedra removida. O acesso livre para o corpo morto do Senhor, para que elas pudessem honrá-lo, estava livre, estava aberto. Mas, e aqui, amados, que eu entro num ponto que eu quero trazer para vocês nessa manhã, para o nosso coração nessa manhã. Ao descobrirem que não havia mais impedimento para que elas tivessem acesso ao corpo de Jesus, elas descobriram também um grande impedimento que estava travando as suas almas. Elas se preocupavam só com esse impedimento, com esse desafio, a pedra pesada, que impediria delas terem acesso ao corpo de Jesus. Chegando lá, isso já não é mais problema. A pedra tinha sido removida. No entanto, amados, elas estão de cara com outro impedimento que estava travando as suas almas naquela manhã. Elas deram de cara com o equívoco que estavam cometendo naquele dia tão importante. Embora maravilhosamente bem intencionadas, elas deram de cara com o tamanho do equívoco que estava travando as suas almas. Lucas 24, capítulo 5, diz assim: estando elas com muito medo, quando elas entram
vem a pedra removida, e ela vê homens celestiais, anjos do Senhor. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Do ponto de vista racional, amados, essa pergunta inicial dos anjos deve ter causado um estranhamento no raciocínio daquelas discípulas. Porque se Jesus Cristo havia sido sepultado naquele lugar que ele deveria ser encontrado, então. Então isso, num primeiro momento, pode ter causado um estranhamento. Esse tipo de pergunta. Por que vocês estão procurando Jesus aqui? E elas dão de cara, amados, com um grande impedimento que o seu coração abrigava. E aqui, queridos, diante dos equívocos, erros daquelas mulheres, entra em cena a impressionante paciência, a impressionante graça, a impressionante misericórdia e o impressionante cuidado de Deus com os nossos equívocos e com os nossos erros. Aquelas mulheres admiráveis, elas tiveram a oportunidade de corrigir os seus equívocos através do mesmo recurso que nós continuamos tendo hoje para corrigir os nossos erros e os nossos equívocos, o que é a palavra do Senhor. E aí, amados, Lucas 24, 6 e 7 diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se, olha aí, amados, lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, ou seja, vocês já tinham esse conhecimento. E o que ele tinha falado? Tantas vezes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eis aqui, irmãos, a paciência admirável de Deus, o cuidado dele conosco, a graça e a longanimidade. Porque dentre tudo aquilo que eles viram, que elas viram em Jesus, estava a sua palavra, estava a sua mensagem, estava a sua verdade. E ele falou reiteradas vezes que ele ia ser entregue nas mãos de pecadores, ia ser crucificado, sepultado, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E isso, de algum modo, apagou-se da mente daquelas mulheres. Então, elas foram socorridas. Eu, às vezes, escuto falar muito aqui de um modo como se tivessem recebido só uma reprimenda, mas eu vejo aqui um cuidado de Deus que se repete ao longo dos séculos com a igreja dele, amados. Ele utilizando a sua palavra para nos trazer de novo à memória aquilo que nós esquecemos por alguma razão, que perdemos por alguma razão. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que Jesus Cristo não poderia mais estar ali entre os mortos? Por que, amados? Por se tratar de quem ele era, obviamente. No primeiro sermão da igreja cristã, registrado em Atos 2, o apóstolo Pedro diz o seguinte, lá em Atos 2, verso 24: Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele não poderia ser retido pela morte. Por quê? Por se tratar de quem ele era. Como? Aquele que era a própria vida, ele ficaria retido pela morte? E a palavra de Deus, o tempo todo, os evangelhos trazem para nós o tempo todo esse fato maravilhoso de que ele é a vida. Ele não só tem a vida, ele é a própria vida. Não poderia ser retido pela morte de forma nenhuma. E ele advertiu sobre isso, ele ensinou sobre isso, mas quando aconteceu, eles esqueceram. Elas esqueceram. Eu olho isso com muito cuidado, amados, e é para isso que eu trago essa palavra nessa manhã para todos vocês. Jesus lá em João, aliás, o Evangelho de João 1,
verso 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele não possuía só a vida. A vida estava nele. E isso, à medida que o evangelho vai avançando, vai ficando mais claro, porque o próprio Jesus diz lá em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a vida. João 14:6, respondeu Jesus de novo: eu sou a vida. E João 8:12, ele diz assim: quem me segue terá a luz da vida. Ou seja, será iluminado pela vida. Ele diz: não andará em trevas, será iluminado pela vida, porque ele é a própria vida. Então não tinha como ele ficar retido pela morte. E o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão registrado lá no livro de Atos, ele deixa isso claro: era impossível, não havia possibilidade nenhuma dele ficar retido. Mas no coração daquelas mulheres, talvez por conta do impacto, tudo mais, elas consideravam que aquele dia ele ainda estaria retido pela morte. Então, amados, aquelas mulheres entenderam definitivamente a grandeza da glória de Cristo Jesus. Verso 6-8 do capítulo 24 de Lucas diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. E eles lembram a elas de novo: lembrem-se do que ele falou com vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aí o texto diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. E essa era uma notícia, amados, gloriosa demais, precisava ser urgentemente compartilhada. O texto continua dizendo assim: voltando-se do túmulo, anunciavam todas estas coisas aos 11 e aos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, amados, elas tiveram recuperado nas suas mentes, nas suas almas, a glória de Cristo, o Senhor. E aí, amados, diante de tudo isso, eu queria fazer uma aplicação aqui para nós. Como isso tudo pode nos servir? Conforme eu coloquei aqui na minha oração inicial, nós temos aqui um evento que é um pilar poderoso e maravilhoso do cristianismo. O Evangelho é glorioso por conta desse evento. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então essas mulheres, elas continuaram com suas almas, com seus corações piedosos, com a sua humanidade, com o seu amor por Cristo Jesus, mas estavam cometendo um grande equívoco, um grande erro. Contudo, a misericórdia e a graça de Deus veio em seu socorro. Então elas foram, pela palavra de Deus, iluminadas e voltaram a olhar Jesus Cristo em sua glória. E o que elas tiveram ali, depois disso tudo, foi algo muito maravilhoso. Pois bem, amados, qual a aplicação que a gente pode fazer aqui para nós? Em 2025, depois de Cristo, no mundo hipersecularizado, tecnológico, avançado cientificamente, qual a aplicação que nós podemos fazer? Onde e em que condições ou lugar nós temos procurado Jesus hoje? Por favor, não nos apressemos em responder da seguinte forma: nós hoje sabemos que ele ressuscitou. Mas aquelas mulheres sabiam também que ele ressuscitaria, e vindo da boca do Senhor, a palavra prometida é a palavra realizada. O que, amados? Amém? Nós esperamos novos céus e nova terra, porque ele prometeu. E nós sabemos que nós vamos experimentar isso, porque promessa da boca do Senhor Deus é promessa, é palavra realizada. Aquelas mulheres tinham ouvido da boca do maior dos pregadores sobre essa verdade,
que aquele que estava diante delas tinha vindo para salvá-los e tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Então, amados, não dá para a gente responder correndo, não, mas hoje a gente sabe que ele ressuscitou. Tudo bem, a gente tem essa notícia. Aquelas mulheres também tinham. Elas sabiam disso, mas haviam esquecido, ou no mínimo não estavam levando em consideração. Em que direção você olha procurando Jesus hoje? Ora, José, nós somos cristãos. Cuidado, queridos, cuidado. Nossa postura ou nossas posturas podem revelar mais sobre nós do que a nossa teologia, tá, amados? Aquelas mulheres conheceram Jesus de perto. Elas tinham a descrição dele diante da sua memória. Tinham conhecimento da figura dele. Se era moreno, muito moreno, pouco moreno, como eram os cabelos, o tom da sua voz. Elas tinham uma descrição de Jesus Cristo muito exata. Elas tinham presenciado os maiores milagres que o ser humano poderia ter visto até então, o que confirmava que ele era quem dizia ser. Então, se tratando de teologia aqui, elas tinham um conhecimento muito perfeito acerca de Jesus Cristo. Mas o que eu estou dizendo, amados, é que as nossas atitudes podem falar mais do que a nossa teologia. Nós podemos ter uma cristologia muito exata, muito precisa, mas as nossas atitudes vão falar muito mais acerca de nós, qual a nossa relação com essa fé. Por paradoxal que pareça, amados, alguns fatores existenciais, até mesmo dentro do cristianismo, podem soterrar a nossa fé no Jesus Cristo que vive, reinando por todos os séculos. E é com isso que a gente tem que ter cuidado, tomar cuidado, amados. O cristianismo, especialmente em nossos dias, pode tratar aquele que vive como se estivesse morto. Pois, de alguma forma, ele é inativo, inoperante, limitado, não intervém livremente, ou só age, às vezes, segundo a nossa conveniência. É muito do que a gente vê por aí, amado. Quando eu falo de um Jesus inativo, que parece que não está vivo e reinando, essa forma de dizer que eu sou cristão, seguidor de Cristo, mas eu não me importo que algumas coisas são pecados e eu tenho que fugir delas. E parece que se tem a impressão de que ele está limitado, ele não vê isso. Inoperante, ilimitado. Aí eu sigo com algumas perguntas. O Cristo que você ama e adora está em que condições? Eu quero falar de circunstâncias, amados. As nossas circunstâncias no mundo podem nos fazer viver como se ele estivesse ainda morto. Ou vivo como se morto estivesse. E se você analisar direito, era algo parecido que estava acontecendo com aquelas mulheres. Elas honravam tanto o Senhor, amavam tanto o Senhor, que não se importaram pelo fato dele estar morto e queriam honrá-lo assim. Mas elas tinham perdido de vista algo que não podemos perder, amado. Porque algumas circunstâncias nossas, no meio do mundo, podem nos fazer viver como se ele estivesse morto, ou como se ele estivesse inativo. Não esqueçamos, queridos, que nós vivemos em uma era secular, que há muito tempo decretou a morte de Deus. Não sei se você ouviu a famosa frase, Deus está morto. Esta é uma frase preferida dos existencialistas, dos ateus. É uma frase de autoria de um filósofo alemão chamado Nietzsche. Deus está morto. E
de início, analisando isso, ele não está dizendo a morte ontológica de Deus em si. Mas no final das contas, para mim, dá no mesmo. O que ele está analisando na sua época, está lá na Gaia e a Ciência, uma obra dele muito conhecida, que ele diz que a transcendência não faz mais sentido para a modernidade. Pensar na vida influenciada, dirigida, debaixo da providência, de algo transcendente, ou de um Deus transcendente, não faz mais sentido para a modernidade. E ele diz, então, Deus está morto, porque a transcendência acabou. Na modernidade, a gente não considera mais a vida dessa forma. A vida é tudo que é imanente, tudo que é material, tudo que está por aí. Então, não nos esqueçamos, amados, que é nessa sociedade que nós vivemos, porque eis aí, amados, Nietzsche é um autor muito proclamado, muito celebrado, e que influencia muito mais a nossa sociedade do que imaginamos, amados. Porque é muito interessante você pegar um pensamento como esse, uma análise da vida como essa, e dizer, eu vou colocar a minha vida diante disso aqui, eu vou me importar com o que está aí. E na realidade, quando ele decreta a morte de Deus, ele o faz porque ele decreta a morte da transcendência, a possibilidade da transcendência. A vida não tem outra dimensão. O mundo é só isso aqui, é o que temos debaixo do sol. E é nessa sociedade que nós vivemos, amados. Nós não podemos ignorar isso. E algumas camadas da cultura podem nos envolver tanto e, por descuido, acabam se tornando ou se transformando em camadas que soterram a nossa fé no Cristo vivo. Será que você nunca testemunhou isso em alguém? Pessoas que eram fervorosas em sua fé e que começam a beber, não estudar, amados. Eu acho que o cristão de hoje, ele necessariamente precisa estudar a sociedade que ele vive, ok, amado? Ele precisa estudar o pensamento humano. Ele precisa saber em que solo está colocando o pé a geração desse tempo. Então não é estudar. Estudar é o nosso dever, mas pessoas que começaram a beber, sabe, desses pensamentos. Será que você nunca viu um testemunho desse? Pessoas que começaram a ler muito Nietzsche, por aí vai, e outros existencialistas, outros autores, não só filósofos, mas sociólogos, psicólogos, começaram a ler. Não há nada de errado, nós temos que ler, amados. Eu escutei do pastor Augusto Nicodemos, que foi meu professor no seminário, ele dizendo uma vez, olha, o nosso trabalho é muito árduo, ele disse, porque há muitos teólogos para ler, e há uma Bíblia enorme para ler e conhecer. É um trabalho muito árduo, não é para preguiçoso. Mas ele conclui dizendo assim, além disso, de conhecer a Bíblia, esse oceano, ler tantos teólogos, conhecer a história da igreja, nós temos que ler eles, os céticos, os descrentes, os pensadores. Então, pessoas que começam a beber, e a beber, e a beber, por descuido, elas vão criando camadas que vão soterrando a fé no Cristo vive. Você já viu gente por aí assim? Poxa, mas era um garoto de fé. E quando começou a estudar, ele foi esfriando, e tendo constrangimento, porque vai bebendo, absorvendo. Não lê de forma crítica, amados. Não existe maior conhecimento do que o conhecimento que está disposto na Escritura Sagrada. Ei, amado. Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar, inclusive. Não vai encher a sua cabeça de conhecimento. Então, amados, nós não podemos ignorar isso, que algumas camadas da cultura podem nos envolver tanto, e por descuido, acabam se tornando
se transformando em camadas que soterram a nossa fé no Cristo vivo, Amados, isso é muito sutil, viu? Isso vai ali, minando um pouquinho. Sabe aquela água que está ali na estrutura, sabe? Que vai comprometendo. A gente tem que ter muito cuidado, amado. Muito cuidado. E o resultado é termos aquele que vive como se estivesse morto. E aí você olha, existe um ditado dito por aí, falado por aí, que ele é muito curioso e para mim ele é a coisa mais bizarra, quando diz assim, olha, a universidade é cemitério da fé. É a coisa mais bizarra que pode ser dita, amado. É a postura com que vai se estudar. A palavra de Deus diz o seguinte: examinai todas as coisas, todas, amados, e retém o que é bom. Porque muita coisa vai ter que ser jogada fora. Se nós não tomarmos cuidado, amados, nós vamos, de fato, ter aquele que vive pelos séculos dos séculos, como se estivesse morto. E a leitura de Lucas 24 nos apresenta uma cena com um contraste muito magnífico. Podemos imaginar o medo, a tensão, a perplexidade, a grande tristeza que os corações daquelas mulheres naquela madrugada agasalhavam, ok, amados? Enquanto elas iam na direção do túmulo de Jesus. Lucas, ele coloca aqui essa cena importante, Marcos dá uma deixa ali do que elas conversavam, mas nós sabemos muito bem que pelo todo, amados, elas carregavam dentro do coração medo, muita tristeza, uma perplexidade com tudo que acabara de acontecer. Como eu falei, elas viram a glória de Jesus Cristo descortinando diante delas ao longo de 3 anos, e agora ele está numa condição que desafia a mentalidade, racionalidade de todo ser humano, que ele estava morto e sepultado. Então, no coração delas ali, tudo era atravessado por uma realidade insuportável enquanto elas iam. Sabe, quando Lucas começa a descrever a alta madrugada, você pensa naquele momento do dia ainda com pouquíssima luz. E elas talvez trajando seus vestidos pretos, segurando os óleos aromáticos e indo e carregando em suas almas um misto de zelo por aquele a quem elas tinham conhecido, mas também muito medo e uma grande tristeza e muita perplexidade. Essa é uma parte do quadro que Lucas está descrevendo. Mas, de repente, amados, todo aquele estado de alma foi rachado ao meio, por conta do que elas encontraram e da notícia indescritível que elas receberam. E, com certeza, amados, isso produziu uma energia e um poder alegre no coração de todas elas. Se você for ler com atenção os relatos dos evangelhos, vocês vão perceber isso. Elas saíram anunciando. Tem um lugar que diz que elas estavam impactadas e que elas ficaram caladas. Aí os críticos da Bíblia vão dizer, você está vendo isso é incoerência, é discrepância. A gente tem que saber muito bem ler a Bíblia, amados. Nós não estamos aqui diante de autores que querem ganhar prêmio por conta de suas literaturas. Eles estão narrando fatos. E não há problema nenhum delas terem saído dali impactadas, tentando digerir aquilo tudo que elas tinham escutado. O que elas têm é a realidade do seu Senhor morto, sepultado. Agora elas são testemunhas, porque elas encontram lá a pedra removida, criaturas celestiais, seres celestiais, e que lembram para ela, olha, ele avisou a vocês que isso ia acontecer. Tem um outro relato que diz que o próprio Jesus encontrou-se com ela. De novo, não leiam isso como discrepância. Saibam ler isso. O tipo de relato que nós temos aqui são relatos preocupados e comprometidos com fatos. Imagina se todos os detalhes fossem descritos. Onde pararíamos?
que você tem tanto trabalho para ler a Bíblia desse tamanho, né? Imagina todos os detalhes. Então, eles colocam as camadas, ok, amados? Mas o que eu quero resgatar aqui, amados, é que de repente todo aquele estado de alma triste, carregado, com medo, foi rachado pelo meio quando elas testemunharam da glória real de Jesus Cristo. Então elas saíram dali para divulgar, ainda que tendo que tomar fôlego, respirar de novo, colocar os pés no chão de novo, amados, porque não dá, amados, para... como que eu queria ser como Lucas, o evangelista, e pregar de uma forma que vocês conseguissem ver o que estava acontecendo ali. Como que a alma reage a essa mudança tão drástica? Uma alma enlutada, entristecida, perplexa, e que agora dá de cara com a glória que elas tinham esquecido. E elas saem dali para divulgar aquela notícia tão maravilhosa, tendo a sua alma modificada, energizada, sabe, amados, com uma alegria muito intensa dentro do coração, com a fé totalmente renovada. E eu quero dizer o seguinte, amados, para nós, moradores de Niterói 2025, a forma como peregrinamos na estrada da vida é proporcional ao modo como enxergamos Jesus Cristo. Posso repetir. A forma como nós peregrinamos pela estrada da vida, ela é proporcional ao modo como nós enxergamos Jesus Cristo. Você vê isso aqui nelas mesmas, vindo entristecidas, considerando que aquele era o fato, e elas tinham que honrá-lo daquela forma. Mas quando elas veem a glória de Deus, elas recuperam a glória de Jesus Cristo, elas caminham de outra forma, elas agem de outra maneira, elas saem enfrentando todos os desafios. E toda a igreja, todos os discípulos, de um modo geral, foi assim, amados. Quando tiveram convicção da ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que estavam trancados por causa do medo dos judeus, saíram espalhando essa notícia, esse evangelho. A forma como peregrinamos na estrada da vida é proporcional ao modo como nós enxergamos Jesus Cristo. Se nós o tivermos como um Cristo inativo, certamente não mais no túmulo, mas ainda assim inativo, inoperante, o resultado, amados, será um cristianismo cabisbaixo, um cristianismo temeroso, apreensivo. E ao modo, como será isso? Quem vai resolver isso? E era a forma como elas iam para o túmulo de Jesus. Porque elas achavam que ele estava inativo. Elas tinham questões. Quem vai resolver isso para nós? A pedra é muito grande, é pesada. Do mesmo modo, nós hoje, amados, o modo como nós peregrinamos, andamos, vivemos, existimos, ele é proporcional ao modo como nós enxergamos Jesus Cristo. Se ele é inativo, inoperante, nós vamos ter esse cristianismo cabisbaixo, temeroso e apreensivo. Como que vai ser isso? Sabe, o acontecimento vem na sua vida e impactante, como elas estavam vivendo. E se você não vê o glorioso Cristo que reina sobre tudo e sobre todos, você vai ficar apreensivo, cabisbaixo, porque tem hora que dá a impressão que a vida está ganhando, que os problemas estão vencendo. Mas se o nosso Cristo é aquele que vive pelos séculos dos séculos, reinando em glória, neste caso, nós vamos caminhar com toda disposição e com toda convicção, independentemente das circunstâncias, amado. João 19, 25 diz assim, Jó 19, 25.
um texto muito caro. Ele diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diante de todo o cenário que nós vivemos, diante de tudo que nós experimentamos no mundo, na nossa existência, no final das contas, Ele vai se levantar soberano, reinando sobre todas as coisas, porque Ele vive. Estamos num momento geopolítico muito apreensivo, muito apreensivo. Rumores muito ruins. Nós temos que tomar cuidado, amados, para não perdermos a esperança. Porque quem reina de fato é o Senhor Jesus Cristo, amém, amados? E que por fim vai se manifestar como Deus governador e reinante sobre todas as coisas. Você espera isso? Esse é um desafio, amado. Ou essa fé foi soterrada? Não, eu sou um cristão fervoroso, eu louvo a Deus, eu sigo a Deus, eu invisto na igreja, eu faço boas obras, então assim, eu creio na bondade de Deus, mas esse negócio de escutar, de acreditar de Jesus vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória, isso não é muito a pirotecnia, não? Espera aí, abramos os olhos para ver esse universo criado, poderosamente sustentado. É pirotecnia demais? É Ele que sustenta todas as coisas, amado. Então temos que ter cuidado para que essa fé não esteja soterrada. Ele vem sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Amém, amados? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente não ande de modo cabisbaixo, com peso só dessa imanência, desse mundo aqui, de suas dificuldades. Apocalipse 1, 17 e 18, diz assim, João diz: quando vi Jesus Cristo cair aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive. Estive morto. Estive morto. Mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Autoridade total, amados. Você tem caminhado pelos seus percursos de sua vida com a convicção de que Jesus Cristo reina com autoridade sobre tudo? A pergunta que eu te faço nessa manhã. Até mesmo por aquelas coisas que têm acontecido na sua vida que te deixam muito perplexo, perturbado mesmo. Mas você tem caminhado nesses percursos da vida com a convicção de que Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo. Você tem caminhado seguro de que absolutamente nada foge ao domínio e autoridade de Jesus Cristo? O Evangelho de Mateus é encerrado com o Senhor dizendo, lá 28, 18, Jesus aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há nada que não esteja debaixo da autoridade dele. Você tem caminhado com essa convicção, com essa certeza? Ou você está indo muito cabisbaixo, temeroso, com medo do que possa acontecer? Queridos, para que eu veja o Cristo em minha realidade, eu preciso manter janelas da transcendência abertas. Aqui eu estou concluindo mais uma aplicação muito prática para o nosso coração. Para que eu veja, continue contemplando o Jesus Cristo vive, que reina pelos séculos dos séculos, eu preciso manter janelas da transcendência abertas em meu coração. E foi essa janela, ou essas janelas, que Nietzsche fechou, e então ele decretou: Deus está morto. Num certo sentido, ele tem razão. Se a janela da transcendência foi fechada,
Não temos mais como declarar aquele que declarou lá em Isaías: habito no alto, sublime lugar, tenho o nome de santo, mas habito também com o contrito e abatido. Se não tem mais essa transcendência, como nós vamos experimentar isso? Essas janelas da transcendência precisam ser mantidas abertas em nossas vidas, amados. E aí, como as janelas da transcendência podem ser mantidas abertas em nossas vidas? Como? Para que a gente não perca de vista a glória do nosso Senhor. Em primeiro lugar, amados, 2 pontos aqui importantes. Como manter as janelas da transcendência abertas na nossa vida? Para que a gente não perca de vista a glória do nosso Senhor, do nosso Salvador. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Foi através dessa janela aberta para a transcendência que aquelas mulheres recuperaram a gloriosa transcendência de Jesus Cristo. Eu disse aqui que o Senhor usou na vida delas o mesmo recurso que continua usando para todos nós hoje em dia. Aqui mesmo, um pouco mais a seguir, um outro evento acontece com 2 homens indo para Emaús. E Jesus lá começa a chamar a atenção deles: mas espera aí, vocês estão muito tristes, por quê? Pelo que aconteceu, ele está morto. Esse é o 3º dia. Está certo que teve testemunho ainda, algumas mulheres dizendo que ele vive, e alguns discípulos, apóstolos foram lá, mas não viram ninguém. E Jesus começa: olha, como vocês são demorados para compreender. E o que Jesus faz? Ele se descortina como um Deus salvador e glorioso diante deles? Não, ele usa a palavra de Deus. Ele começa a falar lá desde o começo, passa pelos profetas para mostrar que tudo aquilo era necessário acontecer, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. E lá na frente eles se lembram, depois que Jesus se revelou de fato para eles, eles disseram: quando ele falava, nosso coração ardia. Preste atenção nesse ardor do coração que você sente hoje quando lê a Escritura Sagrada. Deus está falando para você ali. Então nós precisamos, amados, deixar aberta essa janela para a transcendência, que é a palavra de Deus. Parece básico, né? Muito óbvio, mas o óbvio tem que ser repetido, amados, porque a gente esquece. Então a gente tem que olhar para a Bíblia como essa janela, por onde nós vamos ver e testemunhar a glória da transcendência de Deus. Lucas 24, 6, 8. Ele não está aqui, mas ressuscitou, mulheres. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, seja crucificado, mas ressuscite ao 3º dia. Então, elas se lembraram, elas se recuperaram. A nossa contemporaneidade, amados, nossos contextos, nossas circunstâncias, podem se soterrar a nossa fé no Cristo vivo. Mas é através dessa janela, a palavra de Deus, que nós vamos manter essa transcendência. Não é assim. Meu Deus vive. Ele é todo poderoso. Ainda que eu esteja passando por tudo que eu estou passando. É interessante que Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele ora pelos discípulos, mas não só por aqueles. Ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, a palavra. Ok, amados? Então, essa janela tem que se manter aberta diante de nós. Foi ouvindo a palavra de Deus que aquelas mulheres recuperaram ali mesmo, antes de encontrar o Senhor. Ali que elas recuperaram a fé de que Ele é o Deus que tem poder sobre a morte. E hoje, amados, repetindo, o Espírito do Senhor nos lembra acerca de Jesus Cristo. Ok? Estou aí colocando para você uma forma de você se relacionar com esse livro. Não é um livro para você expor seu conhecimento, como que conhece a Bíblia, somente histórico. É para encontrar Deus aqui, é para encontrar o Cristo vivo aqui. João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E ele cumpriu isso, amados. Tanto que os discípulos
lembraram de tudo que era necessário que nós conhecêssemos e foi registrado, mas ele continua nos lembrando hoje, amados, tudo acerca de Jesus Cristo. Outra janela, e aí eu concluo, queridos, outra janela que precisa ser mantida aberta é a oração. Porque a oração é essa janela que precisa ser mantida aberta para que a gente não perca de vista a transcendência de Deus. Por excelência, a oração é onde nós temos uma comunhão, uma experiência de Deus e com Deus. Estou falando de uma oração viva, de uma oração baseada nas verdades da palavra de Deus. Nós temos que manter essas janelas abertas diante de nós, amados. Sabe, a gente poderia procurar um monte de meios para avivar mais a igreja, para recuperar mais o vigor da igreja, e muitos estão caindo nessa história, amados, quase se tornando espetáculos, para manter uma igreja animada, uma igreja... Não, amados, o que deve nos manter de olhos para a grandeza e a glória de Cristo são essas janelas abertas, a palavra dele e a vida de oração. Ok, amados? Porque aí, mesmo que as coisas mudem, circunstâncias mudem e possam soterrar a nossa fé no Cristo que vive, se você tiver na sua vida com as janelas da palavra aberta, se você tiver na sua vida com a janela da oração aberta, você vai ter sempre contato e vai ser sempre testemunha da transcendente glória de Deus, nosso Senhor. Amém, amado? O perigo é grande, o desafio é grande, e você vê, às vezes, muita gente se dizendo, eu sou cristão. Inclusive da teologia reformada, dita calvinista. Mas eu disse aqui que as nossas atitudes falam mais a respeito de nós do que a nossa teologia. Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo que hoje, em 2025, no contexto da sua vida, o Senhor reina sobre tudo, todas as coisas, todos os eventos? É o que se espera daquele que crê nele. Mas o chamado aqui da atenção é para esse fato. A gente corre o risco de ter essa fé nele soterrada. E eu volto a dizer, o antídoto não está na nova onda da igreja evangélica. O antídoto está conosco desde que a igreja foi fundada. É a palavra de Deus. Essa fé foi fundada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ok, amados? E é nessa doutrina que ela vai continuar viva. Ok? Que o Senhor nos livre de um evangelho teórico, mas com posturas como se ele não estivesse vivo. E aí seria outro sermão, amado. Mas o fato dele ser vivo, isso traz responsabilidades para a nossa vida, o modo como nós vamos viver. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude, queridos, porque nós vivemos numa sociedade, em circunstâncias, com um grande perigo de soterramento da fé. São muitos, muitos. A teologia liberal veio e soterrou muita pessoas, ou muito da fé do coração de pessoas que estavam na academia estudando a teologia. Mas essa teologia liberal veio e soterrou muita coisa. E ficam com a Bíblia, não sei como. Não sei como. Uma caricatura da Bíblia. Porque não abandonam e vão embora de vez. E ficam com a Bíblia, mas para dizer que aquele que andou nas ruas da Palestina, da Galiléia, não era o Filho de Deus eterno. Porque isso não cabe na mente humana. Uma teologia que vem dizer, não, essa ressurreição foi só no coração e na cabeça daqueles apóstolos. Eles tinham que inventar alguma coisa para suprir a necessidade que eles tinham de tudo aquilo.
como essa teologia perniciosa soterrou a fé de muitos, amados, e continua soterrando, tá, amado? Nunca foi tão necessário ouvir o apóstolo dizendo: examine todas as coisas e retém o que é bom. Amém, amado? Que o Senhor nos mantenha firmes na palavra dele e na vida de oração, de comunhão com ele. Ele é o Deus vivo, Deus que fala e Deus que está. Amém, amados? Na nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Senhor Deus, a gente olha para tudo isso com muita seriedade no coração, Pai amado. Porque às vezes podemos até estranhar até mesmo as nossas atitudes. E podem ser atitudes que não são atitudes daquele ou daquela que crê que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, porque Ele é Deus vivo. Esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. E podemos ter atitudes estranhas, que podemos estranhar, amado Deus. Por que eu estou agindo assim? Por que meu coração está temendo em extremo? Por que a minha esperança foi embora e me deixou um vazio? Ah, Deus, nos livre, Senhor, Deus amado. Porque, inclusive, a liturgia da própria igreja pode soterrar o Cristo que vive. Nos livre disso, Senhor. Não somos páreos para nos livrar por nós mesmos. Eu peço então que o Senhor fortaleça a nossa fé na Tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos e reina sobre a morte e sobre o inferno. Que a gente viva com essa convicção no coração, Senhor, mesmo na nossa perplexidade. Então, que o Senhor nos ajude a manter essa janela da transcendência aberta na nossa vida, Senhor. Que a gente mantenha também vida de comunhão, de oração contigo. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos em paz.